prometi nos vídeos anteriores que a gente ia plotar o gráfico dessa função, que é a conhecida dente de serra. A gente calculou a série de Fourier dessa função e depois de longos desenvolvimentos, a gente concluiu que a sua expressão era essa expressão bem aqui. Menos 2 ao infinito de menos 1 elevado a n sobre n seno de nt. A gente também desenvolveu um cálculo para funções não periódicas e o exemplo que a gente desenvolveu foi esse exemplo dessa função, que ela é zero se o meu t estiver entre 0 e L sobre 2, e ela é t se eu estiver entre L sobre 2 e L. Depois de alguns desenvolvimentos, a gente calculou todos os coeficientes de Fourier, e aí a nossa expressão era essa. E a gente ficou de plotar isso no Scilab. Pois agora vamos plotar. Começando pela dente de serra, esse é o gráfico que a gente tem que plotar no Scilab. E a expressão que eu vou me basear vai ser essa expressão final. Então vamos para o Scilab. O Scilab é um programa de computador para matemática computacional. Ele é muito útil para diversas aplicações em matemática. Aqui você vai... Deixa eu fechar aqui que já está aberto, mas eu vou abrir aqui. Uma vez que você instalou o Scilab, você vai em aplicativos e sai Notes. Ele vai abrir um bloco de notas onde você pode escrever comandos para poder calcular. Coloca a partir de 2 barras desse jeito aqui. Vira um comentário. Então eu vou escrever aqui. Script para plotar a função dente de serra. Gosto de dar aqui um comando clear para ele limpar o console. O navegador de variáveis vai ser limpado pelo clear. E o CLC ele limpa o console. Tá bom? E aí eu vou tentar fazer esse script da forma mais simples possível. Primeiro eu vou definir a variável t como linearmente espaçada, e ela vai começar de menos 3π. Observem que o π tem na frente uma porcentagem, para ele entender que é o número π, 3,1415, por aí vai. Vou plotar até 3 vezes π, porque se você for olhar o nosso gráfico, ele vai nesse intervalo. Nosso gráfico vai de menos 3π até 3π. Eu quero deixar o mais próximo possível. Depois disso, eu vou definir aqui com o comando function a minha função que eu quero plotar. Vou chamar de y modo n dependente dos parâmetros tn e t, a seguinte expressão: y é igual a menos 2 que multiplica menos 1 elevado a n vezes o seno de nt, n vezes t. Não se esqueça que toda vez que você tiver produto aqui, tem que colocar esse asterístico, senão ele não vai entender que é produto. Isso aqui é dividido por n. Eu tenho uma coisa aqui que eu vou corrigir em relação à aula anterior, que é a seguinte. Se você for olhar nesse gráfico aqui, eu calculei aproximando por t. Mas na verdade não é t. É uma função com coeficiente angular ligeiramente diferente, porque se aqui fosse π, aí dava a tangente dessa reta era π sobre π, que dava 1. Então a reta era t. Ou então se aqui fosse 1, também dava a tangente igual a 1. A tangente dessa reta ela vai ser 1
sobre π. Por causa disso, eu vou colocar uma pequena correção bem aqui. Nesse 2 eu vou escrever como sendo 2 sobre π. Tá bom? E aí vai dar tudo certinho, você vai ver já já. Depois disso, eu vou definir uma variável chamada de número de modos. Eu vou dizer inicialmente que ela é igual a 10, só para a gente começar a brincar. O número de modos, ele vai tratar justamente o número de parcelas que o somatório vai ter. O nosso computador ele não trabalha com infinitos. Eu posso até tentar forçar uma barra aqui, mas ele não trabalha com infinitos. Isso significa que uma hora eu vou ter que truncar essa série. Então vamos lá. Isso aqui vai definir até qual termo eu vou ter contribuição no somatório. E agora eu vou definir aqui o índice. A minha contagem no somatório começa de 1, então meu n é igual a 1. Eu coloco esse ponto e vírgula no final sempre, porque se eu não colocar, quando eu mandar rodar o cálculo, toda vez que ele ler uma variável dessa, ele vai escrever ela aqui no console. Isso às vezes não é muito legal, não fica muito estético. Então quando eu defino uma variável, eu coloco ponto e vírgula. Não fiz isso na função, mas nas variáveis eu faço. Vou definir a minha variável que eu quero plotar. Eu vou chamar de dente de serra, ds, igual. Ela vai começar de 0, eu já vou explicar por quê. E agora eu monto um laço while. Enquanto uma condição não for satisfeita, ele vai continuar executando a tarefa que eu vou mandar. E vai ser o seguinte, enquanto meu n for menor ou igual à variável n modos, eu vou mandar ele fazer o seguinte, a variável dente de serra, o ds, ele vai ser igual ao valor que ele já tinha antes, mais um modo desse. E aí minha variável n1, ela vai atualizar o seu valor em uma unidade. Quer dizer, se eu tiver 10 modos, enquanto esse n1 não chegar a 10, essa variável ds, ela vai pegar o valor que ela tem, vai adicionar um modo e vai gravar. E a variável n1 vai aumentar para... Começa com 1, vai virar 2. Aí, quando for de novo isso, ela vai pegar esse valor que está acumulado e vai atualizar, colocando mais um modo, só que agora esse n que está aqui no argumento do modo vai ser o novo valor desse cara que está atualizado, que é 2. E por aí vai, assim por diante. Gosto de fazer assim, que fica meio fácil de entender. E agora eu vou mandar fazer o plot. Primeiro a abscissa, depois a ordenada é o ds. Nisso ele já vai estar atualizado. E depois eu vou mandar fazer um grid, só para a gente ter um controle melhor. O comando xgrid vai aparecer uma grade retangular no teu plot. E eu vou fazer um x-title, sei lá. Tô com preguiça de pensar como é que pronuncia isso. E aí eu vou dizer o seguinte, olha. Dente serra vai ficar em cima. T vai ficar embaixo na abscissa. E F de T vai ficar na ordenada. Eu estou pronto para plotar. Vou mandar executar bem aqui, ó. Só vai executar. Aí ele vai perguntar se eu quero salvar com algum nome. Eu vou salvar na minha pasta aqui. Unifap. Disciplinas. Aulas. São 2020.1. Física e Matemática 1. Eu já tenho um dente de serra aqui, eu vou chamar dente de serra simples 2. Eu estava fazendo uns testes antes da aula. Tá? Agora, quando eu salvar, ele vai plotar para mim. Olha só o que aconteceu aqui. Eu coloquei só 10 modos, é pouco. Né? Quanto menos modos, menos preciso. Já que a gente viu que dá certo, eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Eu vou colocar 5 modos. Tá bem grosseiro, né? E se eu colocar um modo só, se eu colocar 0 modos, não vai acontecer nada. Mas se eu colocar um modo só, ele coloca apenas um seno aí e não vai ficar muito preciso, não.
Mas eu coloquei 5, coloquei 10, então vou colocar 20 agora. À medida que eu vou aumentando o número de modos, eu estou aumentando o número de parcelas nessa expressão 20. Tá? E aí, o que vai acontecer? Vamos colocar agora 50. Eu não limpei aqui, deixa eu fechar aqui. Olha, tá ficando cada vez mais preciso, cada vez mais parecido. Vou colocar um comando aqui, CLF, rapidinho. Eu escrevo isso, toda vez ele limpa a janela gráfica para mim, sem precisar ficar fechando e abrindo. Eu coloquei 50, vou colocar 100 logo, para a gente poder comparar. Posso botar 1000, mas a diferença não vai ser muito grande. Vamos comparar isso aqui. Tá bonito, não tá? Agora, a gente tem essa janela gráfica bem aqui. Eu vou abrir na minha função que eu queria representar a dente de serra. Aqui, vamos diminuir esse carinha aqui. Que fique bem. O que aconteceria, se, por exemplo, se eu não tivesse colocado aquela correção lá no de dividir por π, que no cálculo eu não considerei isso, acabei esquecendo. Se não colocasse aquela consideração, ela vai ficar levemente distorcida, tá? Por causa da inclinação da reta que eu estou tentando representar. A inclinação dessa reta ia ser diferente. Então tá aqui, gente. Observe. Consegui plotar o meu dente de serra certinho através dos meus cálculos por série de Fourier e ordenei no Scilab. Agora que você já viu, eu vou deixar esse script disponível para você no SIGA. Talvez eu coloque no YouTube aí, eu vou ver como eu coloco isso no YouTube. Agora vamos ver o da outra. O da outra é mais interessante. Você já aprendeu como é que plota, né? Agora a gente vai ver a outra. A outra era para a função não periódica, que é essa bem aqui. Então eu quero reproduzir isso e isso. A gente calculou com toda a manha possível, calculamos pacientemente e chegamos nessa expressão aqui. Então agora eu vou plotar essa expressão bem aqui. Vou abrir uma nova janela do Scilab. E agora vamos ajustar. Eu vou escrever, eu sempre gosto de colocar um comentário para saber o que eu estou fazendo. É sempre bom ter essa prática, então vou colocar aqui. Script para plotar tá? Função não periódica. Dou um clear aqui para limpar o navegador de variáveis, CLC para limpar o console. E eu vou colocar um CLF para ele limpar a janela gráfica quando eu precisar. Não precisa ficar fechando e abrindo. Observem que o parâmetro principal aqui é esse L. Tá? E esse L ele definia onde a função começava a constar sendo não nula, né? Então o que eu vou fazer? Meu L eu vou definir por enquanto igual a 1, posso mudar depois como eu quiser. Vou definir a variável t, gosto de colocar com linspace, linearmente espaçada. Eu quero que ela vá de menos 2L para começar. Menos 2 vezes L até 2 vezes L. Eu quero 101 pontos, 50 para um lado, 50 para o outro e o 0. Beleza? Agora, eu vou definir o seguinte. Teve mais um descuido meu aqui nessa expressão. Esse segundo somatório, ele não pode começar de 0. Esse aqui pode. Esse aqui não pode começar do 0. Então, o que vai acontecer? Se eu começar do 0 aqui, eu vou ter uma singularidade. Esse segundo somatório começa de 1. Então, a gente vai ter que fazer dois laços while. Um para esse somatório aqui e um para esse. Vamos ver como é que a gente faz? Eu vou escrever o seguinte. Eu vou definir uma função, function. Vou colocar aqui y, uma não periódica, np, igual
botar assim, não periódica, e ela vai depender dos parâmetros n e t. E a minha NP ela vai ser o seguinte. Quem é que está aqui? Olha, L sobre 2n mais 1 vezes π, tudo ao quadrado. Então vai ser L. Vamos abrir um parênteses aqui, porque essas multiplicações são complicadas, fáceis de errar. L dividido por... aqui dentro. 2 vezes n mais 1 vezes π. Tudo isso aqui está elevado ao quadrado vezes o cosseno 2n mais 1, então vai ficar aqui dentro 2 vezes n mais 1 vezes 2 vezes π vezes t sobre L. 2 vezes n vezes π vezes t sobre L. Tá? 2 vezes n vezes π vezes t sobre L. 2 vezes... não tem n aqui, né? Esse n não existe. 2 vezes π vezes t sobre L. Tá, já foi. Esse foi o primeiro somatório. Vou deixar aqui. Esse laço vai somar cada uma dessas parcelas. Então eu escrevi só esse aqui individual. Bom. Agora eu vou fazer o segundo laço e esse aqui vai cuidar da outra parte do somatório, outro somatório. Function. Então eu vou colocar np2 igual. Vamos colocar não periódica 2. Só que essa não periódica 2, ela vai depender do índice m. E a minha np2, ela vai ser igual L sobre 2nπ, L dividido por 2 vezes n vezes π. Isso tudo está multiplicando seno de quem? Não é o seno ainda. Está multiplicando menos 1 elevado a n menos 2. Vamos lá, aqui, cabe de novo. Menos 1 elevado a n menos 2. Agora sim, vezes o seno 2 vezes n vezes π vezes t sobre L. 2 vezes n vezes π vezes t sobre L. Beleza, consegui aqui. Agora vamos fazer os laços de soma. Isso aqui é cada uma das parcelas da soma que eu fiz. Agora eu vou fazer o laço de soma. Para isso eu vou definir uma variável chamada de n-modos. Ela vai me dizer quantas parcelas do somatório vão ter. Vou dizer no início que são 10. Depois eu vou definir o seguinte. Minha contagem, o n, esse primeiro somatório, o n começa de 0, né? Então vamos lá, n igual a 0, começa do 0. A minha função, eu vou chamar primeiramente de f1 igual ao meu 3 vezes L dividido por 8. 3. Esse aqui é o A0, então ele começa, independentemente dos N's, ele começa assim, 3L sobre 8. E agora eu vou fazer um laço while. Enquanto o meu n for menor ou igual ao n-modos, uma condição vai ser satisfeita. O meu f1 vai ser igual ao seu valor que estava antes, mais uma não periódica de nt. E a minha variável in vai ser o seu valor mais uma unidade. Eu atualizo os dois. É como se eu fizesse separadamente, primeiro só esse somatório, depois eu vou fazer só esse.
Pego os resultados desse e vou fazer só esse somatório depois. Agora eu vou fazer outro laço while. Vai ser o seguinte, enquanto o meu M... Tem que definir o M, eu não defini o M ainda. Antes de eu botar esse while aqui, deixa eu... Vou definir aqui o M igual a 1. Aqui está 0, mas porque eu escrevi errado, foi erro de digitação. Esse aqui tem que começar de 1, senão você tem uma singularidade. Meu M é igual a 1. E eu vou dizer a função f, que vai ser a função final que eu vou plotar. Ela começa do último valor de f1. Tá? Agora eu faço o meu laço while. Esse while vai ser o seguinte. Enquanto o meu M for menor ou igual a variável n modos, número de modos que eu quero que o somatório pare, eu vou atualizar minha variável f, ela vai ser o valor que ela estava, que é o acumulado de f1, mais não periódica 2. E a minha variável m vai atualizar o valor dela para m mais 1. E aí é essa variável f é que eu quero plotar. Então eu já estou apto. Eu posso fazer então plot t f. Eu quero a cor, vamos botar a cor vermelha? Aqui, vermelho em inglês, red. E aqui eu vou botar um x-grid, que é para poder formar um quadriculado lá no fundo do gráfico, que fica melhor para identificar. X-title. Isso aqui vai me dar os nomes na legenda. Então, em cima eu quero função não periódica. Aqui eu vou colocar embaixo o t, função não periódica em cima, embaixo o t. No lado aqui da ordenada, eu quero que fique a minha f de t. Vai ficar f de t. Eu queria botar um tio, mas ele não aceita colocar um tio aqui. Ele não aceita colocar um f tio, então vai ficar só f de t. Estou pronto para plotar. Vou aqui, salvar e executar. Ele vai pedir para eu salvar aqui, por exemplo, não periódica 2, porque eu já fiz um aqui, já testei. E agora eu vou rodar. Colocando tudo certinho, a única correção que eu fiz aqui, quando eu escrevi, eu esqueci de colocar... Quando eu escrevi, eu esqueci de colocar N em todo mundo, tá bom? E uma outra coisa que eu esqueci aqui também, corrigindo rapidamente, foi só que isso aqui tem que estar entre parênteses, tá? Para ele entender que isso aqui é todo mundo é o denominador. Então esse cara aqui, essa quantidade todinha tem que estar num parênteses do denominador. E esse parênteses aqui é o parêntese mais externo, tá? Então quando eu faço isso que eu ploto, olha aqui minha função bonita. Vou cortar isso aqui um pouco. Essa aqui é minha função bonitinha. Abrindo aqui a meu gráfico, vejam que dá certinho, né? A função bate certinho com o que a gente espera. Próximo, deixa eu só arredar aqui um pouco. Então tá aí. Certinho, não é? Bate certinho com o que a gente queria. Se eu quiser reproduzir somente esse cara, basta eu mandar que o intervalo da variável t seja de 0 até L. Então eu vou aqui, novamente eu vou no Silab, no SciNotes, ao invés de ser de menos 2L até L, eu vou colocar de 0 até... De menos 2L até 2L, eu vou colocar de 0 até L. E aí com o CLF ele vai limpar a janela gráfica. Deve ter atualizado. Aqui. Agora vamos ajeitar aqui um pouquinho. Aqui a tua expressão. Professor, mas eu não estou vendo ele descer aqui, porque acabou comendo, né? Mas vamos colocar o seguinte. Ao invés de ser isso aqui, eu vou colocar 1.2 vezes 0. Vou jogar um pouquinho mais na frente. Ele vai atualizar lá. Aqui. Certinho, né? Então é isso aí, gente. Com essa ferramenta você pode explorar muita coisa. Então foi isso aí e até a próxima.